Boa tarde. Vamos começar uma live hoje. Eu sou Juliana Servo, sou cirurgiã dentista de Porto Alegre, trabalho com odontologia do sono. Vou aceitar aqui o Oi, Giovanni. Tudo bom? Boa tarde, tudo bem? Tudo bem? Esperando a Simone para dar Uhum. a nossa live. Live durante o dia, né? Isso minha primeira vez aí com live durante o dia. Sempre à noite, normalmente. As coisas acontecem. Mas em respeito ao sono, né, Giovanni? Em respeito ao sono, as lives estão acontecendo mais durante o dia agora. O pessoal Verdade. bem atento e cheio de energia para absorver as informações. Verdade. Então, a gente vai falar sobre a atuação do dentista no sono, como ele pode ajudar, né? De que forma. E a gente, nós somos um grupo de 3 dentistas. Eu sou especialista e mestre em prótese, trabalho com sono há alguns anos. Fiz o curso de capacitação em odontologia do sono no Instituto do Sono em São Paulo e tenho a certificação em sono. Pela ABS, né? Pela ABS, Isso. Associação Certo. Brasileira do Sono. Isso mesmo. E foi minha professora no curso de capacitação que eu realizei na ABO Rio Grande do Sul ano passado, né, Ju? Isso aí. Sim. Então, a gente combinou, até mesmo durante o curso, porque a turma era uma turma bem legal, né? Uma turma em que muitos vieram da DTM, não é o meu caso, né? Eu vim mais da questão de implantodontia, né? Mas o nosso grupo lá da ABO, fortíssimo em DTM, até a nossa professora Daniela está aí no presente agora, acabou de entrar, né? A Dani Saintenfus. Então, a gente combinou, né, de apresentar alguma coisa nessa semana do sono deste ano. No meu caso, é a primeira vez que eu participo, né, fazendo live. As outras vezes eu pude assistir, achei muito interessante. E essa semana desse ano está muito interessante, né? Hoje a gente tem, depois da nossa palestra mais à noite, ali, sobre insônia, tem 3 palestras que eu não vou perder, né? Eu não quero perder. Tem 3 sobre insônia que eu não quero perder. Então, é uma ação excelente da ABS, né? E nos dá a oportunidade de aprender e poder distribuir alguma coisa que a gente tem como conhecimento e experiência, né, Juliana? Eu acho que essa oportunidade, né, que a ABS está dando, tanto para os profissionais quanto para a comunidade, para a população, nessa Semana do Sono, que é uma semana mundial, né, não está acontecendo só aqui no Brasil. Sim. A ABS, a Brasileira do Sono, ela está envolvendo profissionais da saúde que trabalham com sono de norte a sul do país, em atividades presenciais, online, atividades para os profissionais, atividades para a comunidade. Então, é uma oportunidade grandiosa de difundir e de informar, né, sobre os problemas do sono e sobre a importância de dormir bem. O tema da Semana do Sono desse ano é sono é essencial para a saúde. E esse tema diz tudo, né? Ele resume. Verdade. Tá com É um dos pilares, né? É um dos pilares. Sono. Se a gente acompanhar o Instagram, o que mais está se falando, assim, que, obviamente que a gente, como a gente aborda o assunto sono,
o assunto vem para nós, né? O robozinho lá manda para a gente o assunto que a gente mais pesquisa. Então, mas a gente vê muita gente, assim, muita gente falando, né? Multiprofissional o assunto também, né? Multiprofissional. Inclusive, Juliana, tu lembraste que estão sendo realizadas ações também no âmbito com a comunidade, diretamente presencial com a comunidade, né? No final da live, eu quero lembrar no início, vamos lembrar no final, que a gente vai ter aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, uma ação, né? No sábado que vem, das 9 ao meio-dia, na Praça da Encol, isso, né, Juliana? Ficou confirmado. Sim. E vai ter informações à comunidade, entrega de cartilhas com informações bem importantes e bem fáceis, né? Para que todo mundo tenha acesso. Então, vai ser bem legal. A nossa terceira convidada, a nossa terceira participante está com dificuldades de entrar. Tá. Então, eu acho que, enquanto isso, para a gente não perder tempo, eu acho que a gente já pode começar falando de alguns assuntos importantes, né? E que depois a Simone entra no caminho. Tá certo. Então, assim, a pergunta, né, chave da nossa live é: qual o papel do cirurgião dentista no sono? Na verdade, é um papel desde a criança, né? Desde a infância. Então, o odontopediatra já consegue, na sua avaliação odontológica inicial, né, junto com as crianças, observar. Então, como o dentista vê a boca, né, ele já faz a avaliação de via aérea, de garganta, né? A coisa mais importante é a questão do crescimento ósseo, do desenvolvimento, das perdas dentárias, do tamanho do céu da boca em relação à mandíbula. Então, o odontopediatra já pode ter uma ideia, né? Ele já pode iniciar esse processo se o paciente tem uma mordida aberta porque respira pela boca, não respira bem pelo nariz, tem uma hipoplasia de crescimento, tem um crescimento menorzinho da maxila, em virtude disso, ele já pode intervir nesse momento encaminhando para um otorrino, para que o otorrino então faça um diagnóstico e já comece um tratamento. O dentista também nesse momento já pode começar com uma odontologia preventiva, contando com o crescimento dos ossos, contando com as trocas dentárias, já prevendo um ajuste nesse momento que vai refletir lá no futuro, né? Para que ele tenha menos risco de ter um problema respiratório no futuro. Então, começa na odontopediatria, com o dentista avaliando lá no início. Depois, ao longo da vida, né, cuidando do bruxismo, né, que pode ser o desencadeador de problemas de dor, né, desgastes dentários. E entra aí protegendo os dentes, protegendo a articulação, protegendo a musculatura mastigatória. E depois em relação aos distúrbios do sono, né? Com aparelhos intraorais, que podem ser os aparelhos retentores linguais, podem ser os aparelhos intraorais de avanço mandibular e até, né, chegando no cirurgião bucomaxilofacial, que faz a intervenção cirúrgica quando necessária, né? Que organiza, que rearranja a maxila e a mandíbula numa posição adequada para fazer uma abertura da via aérea e resolver os problemas respiratórios que acometem durante o sono. Então, o dentista tem um papel bem importante nessa história toda. Além do que, né, Juliana? Bom, tu já começaste na tua exposição ali para tu ver como o assunto sono ele é multiprofissional, né? A gente está falando da criança, a gente está falando da criança que chegou até o nosso consultório e o otorrino já está ligado a isso, entendeu? Já vai ter a atuação de um outro profissional para a solução do problema, né? E o dentista, através de uma disjunção palatina rápida, também pode fazer a utilização de um aparelhinho ortopédico, né? Não é a minha área, não é a pediatria, mas a gente tem que ver isso para poder acompanhar depois o assunto, né? Então, a
a gente começa a atuar, o dentista, na realidade, ele começa a atuar prevenindo um futuro roncador, né? Um futuro cidadão apneico, um adulto apneico, né? Ele Sim, já, não é verdade? sim. Ó, tá? Estamos recebendo a Simone agora. Que bom. A Simone é nossa colega também de curso, né? Da BORS. Oi, Simone. Oi, Seja bem-vinda. Juliana. Oi, Giovanni. Tudo bem? Oi, Simone. Uns Bom, problemas técnicos, mas resolvidos com a nossa auxiliar da ABS. nós já começamos a falar sobre o papel do cirurgião dentista no sono, né? Como ele pode intervir desde a odontopediatria até a cirurgia. E Certo. Sem falar, e aí aproveitando já, Simone, nós falamos exatamente disso, tá? Rapidamente a gente foi da criança já para o adulto lá, né? Para a gente poder rechear toda essa nossa live agora com com as nossas colocações. Que tipo assim, ó, o dentista, além de fazer além de fazer o diagnóstico, o paciente sentou ali, tu já tem, né? Tu já vai fazer o teu exame clínico, vai fazer a tua anamnese e tu já vai ter uma primeira ideia do paciente. Porém, num paciente adulto, isso não acontece. Normalmente, tu tens uma ideia que ele pode ser um paciente apneico, né? Roncador ou apneico, ou com algum outro distúrbio respiratório, tá? Por exemplo, da síndrome da resistência das vias aéreas, né? Superiores. E tu pode porque o paciente odontológico ele é um paciente que ele vem mais ao consultório, né, Ju? Ele não nos procura somente uma vez. Raramente um paciente vem para uma urgência, né? Quando a gente era um pouquinho mais novo, mais jovem, né, Juliana? Eu estou aí com 27 anos de profissão. Bom, aí a gente atendia muito mais urgências do que o nosso paciente eletivo, vamos dizer assim, né? Eu tenho pacientes há 20 e tantos anos e eles me visitam anualmente. Então, eu conheço esse paciente há muito tempo e conheço ele há 26 anos depois, né? Ele está muito mais adulto. E é onde os distúrbios respiratórios do sono, né, vão se agravando. É uma doença que ela pode ir se agravando, né? Conforme o paciente não procura o tratamento, esses problemas vão crescendo, né? Então, para o cirurgião dentista, nós temos essa facilidade, né, de pegar um paciente, anualmente, vamos dizer assim, e poder fazer o acompanhamento de vida dele, né? sim. Coisa que nem sempre acontece com outras profissões. Então, a gente tem essa facilidade. Uma pergunta que surge, né? Assim, e quando a gente deve procurar ajuda? Quando a gente acha que tem algum problema, né, com esses sintomas? E a gente pode observar que são dicas, né, do nosso viver, né? Sonolência diurna, o paciente que tem sono, senta na frente da TV e cai dormindo. Paciente que a pessoa, enfim, não é ainda um paciente, mas a pessoa que começa a ler um jornal, começa a ler um livro e pisca, tem dificuldade de fazer longos percursos dirigindo, ou quando para na sinaleira também dá piscada. A sensação de sono não reparador, de acordar cansado, com a sensação de que não dormiu, né, direito, dia após dia. Irritabilidade constante. Uma outra coisa que é um sinal, né, que é a queixa de quem dorme junto, né, a queixa de ronco, o acordar engasgado, né, por uma apneia ressuscitadora, né, então acorda engasgado, ou quem dorme junto observa a parada respiratória que assusta. Então, a soma desses sinais e desses sintomas deve acender uma luz vermelha, né? Devo procurar ajuda. E é uma questão médica que precisa ser avaliada para se definir se precisa de tratamento e qual tratamento seguir, né?
O exame padrão ouro para diagnóstico de doenças do sono é a polissonografia, que é aquele exame que o paciente dorme uma noite toda num laboratório e tem várias questões que são avaliadas durante esse exame, questões neurológicas, questões cardíacas, de movimento, respiratórias, e é feita uma avaliação global, né, que se chega a um diagnóstico. Baseado nesse diagnóstico é que se define qual o melhor tratamento, né? Então, quando existe essa luz vermelha, né, desse alerta de que alguma coisa em relação ao sono não está bem, é importante que se procure ajuda para se buscar um diagnóstico e aí sim definir um tratamento. Um dos tratamentos, o dentista se inclui, né, que é o tratamento para ronco e apneia do sono com aparelhos intraorais. Isso, verdade. E o que a gente pode fazer, né, observando esse paciente na cadeira, é exatamente esses relatos, né? O paciente ele pode ir te relatando, sem tu ir perguntando, né, ou até tu observando. Antes de eu começar a estudar o sono, por exemplo, e essa paciente me acompanha até hoje ela é paciente de sono, né? É de ronco e apneia, utiliza um aparelho de avanço mandibular. Essa paciente sentava na minha cadeira e começava a bocejar, né? Para mim era muito bom, Juliana, porque eu penso assim, quando a pessoa se sente quando eu me sinto confiante em algum lugar, eu posso até dormir naquele lugar, né? Nada está me ameaçando. Então, mas depois de estudar o sono, né? Eu ainda dentista clínico lá, não tinha me capacitado. Essa paciente hoje é uma paciente de uso de aparelho intraoral, né? Era uma paciente que eu falei depois, logo que comecei a estudar o sono, eu comentei com ela, ela foi à procura de um otorrino, o otorrino receitou, fez a indicação de um CPAP para ela, porém ela não quis nem experimentar, né? Mas ela é uma paciente de grau leve, então a gente começou o tratamento, iniciou o tratamento leve e moderado, tá? A gente iniciou o tratamento, estamos com sucesso até agora, né? Oi, Simone. Oi, estão me vendo aí? Agora sim, vendo de novo. E uma outra questão, e aí Estava ouvindo vocês, tá? Que bom. Sim, estava ouvindo, sim, tudo certo. Sim, a questão de quando né, os pacientes têm que procurar ajuda, quando eles percebem, né, que tem que procurar ajuda. E uma pergunta que eu faço para vocês, que talvez seja importante, seria quais são esses problemas, ou quais são esses problemas mais importantes que os pacientes têm que perceber, ou quais são esses maiores distúrbios do sono que os pacientes percebem, ou o que eles poderiam, como para procurar ajuda? Dentro do que o cirurgião dentista pode tratar, né, Simone, são os distúrbios do movimento, esse mais conhecido, né, o conhecido há mais tempo, né, que é o bruxismo do sono, né, e a apneia obstrutiva e os distúrbios respiratórios do sono, tá, através do aparelho de avanço mandibular. Existe também aí a parte da cirurgia de cabeça, cirurgia bucomaxilofacial, o que a Juliana já comentou no início, né? A cirurgia ortognática para te poder também fazer esse avanço, né? O novo posicionamento da relação de maxila e mandíbula, ganhando o espaço posterior, né? Abrindo a via aérea superior para que o ar possa passar com mais facilidade. Tá? Giovanni, até é importante, a Simone está com dificuldade, né, de participar, e ela ia fazer uma mediação desses assuntos, então eu acho importante, talvez ela tivesse entrado nesse momento, mas a gente diferenciar o que é ronco e o que é apneia, né? Tá. Bem importante. O que acontece? O relaxamento da musculatura faz parte do sono, né? Só que deveria haver uma capacidade de manter a via aérea aberta durante o sono, mesmo com esse relaxamento. Quando existe alguma interferência, alguma anormalidade, alguma questão alterada, essa via que deveria estar aberta,
e está estreitada durante o sono, os tecidos se aproximam. E o ar passando por essa via estreita faz com que esses tecidos moles vibrem e dê o som característico do ronco. Então, o ronco é isso. É o ar passando durante o sono numa via aérea estreitada, fazendo com que os tecidos moles vibrem e dê aquele som característico do... Quando esse estreitamento é tal que existe o fechamento, o bloqueio, essas são as apneias. Então, o ar vai até ali e não passa. O ronco, ele é um problema que atrapalha o sono de quem dorme, atrapalha o sono de quem dorme junto, mas o ar passa. A oxigenação dos tecidos acontece. O problema maior é quando existem as apneias. E isso, sim, esse é um problema maior de saúde. Porque no momento que existe o bloqueio e que não há passagem do ar, existe uma redução do oxigênio no sangue. Isso é um problema para o dia seguinte e isso é um problema de longo prazo. No dia seguinte, por quê? Quando existe esses bloqueios da passagem do ar e essa redução do oxigênio, existe um mecanismo de defesa nosso que envia uma informação para o cérebro de que tem que acordar para voltar a respirar. E aí, volta a respirar. Normalmente, esses despertares para voltar a respirar não são nem percebidos, são micro despertares. Mas isso interrompe o sono. Então, o sono fica fragmentado, fica picadinho, interrompido por esses micro despertares. Então, no outro dia, se está cansado, no outro dia, se tem sonolência. Então, esse é o problema do dia seguinte. Tá irritado, não consegue se concentrar. E a longo prazo isso é um problema porque essa redução do oxigênio ela provoca uma série de resultados no nosso corpo, que podem levar ao desencadeamento ou ao agravamento de doenças, de problemas. Então, risco de aumento de pressão alta, risco aumentado de ter um AVC, um derrame, um infarto. Então, esses problemas, são problemas sérios de saúde e por isso que a apneia precisa ser tratada. Exatamente. A gente sabe que no nosso... Quem tá participando da live aí tem muito colega nosso, tá? Mas também tem o público externo, né? E para o público externo entender exatamente isso. Quando a gente faz o tratamento da apneia obstrutiva do sono, tá? A gente pode estar auxiliando outros tratamentos também. Um cardiopata resistente, que ele toma diversas medicações para controle da pressão arterial, tá? Tratando a apneia obstrutiva do sono, daqui a pouco tu está tirando 1, 2 medicações. Esse paciente ele vai estar, ele não precisa tomar um combo de medicações para manter aquela tensão arterial dele normal. Tu tratando a apneia obstrutiva do sono, tu vai ter uma melhora desse paciente. A mesma coisa no caso da diabetes. A mesma coisa tem aquela questão do quais os pacientes, que se beneficiam mais do tratamento. Ou então quais os pacientes que são, entre aspas, vamos dizer assim, qual o fenótipo que a gente olha e diz assim, não, esse paciente é um paciente apneico, Tem aquela relação que a gente não sabe se o paciente, o aumento de peso dele é quem está causando a apneia, ou a apneia que não está deixando esse cidadão voltar ao seu peso normal, Tem tudo isso, Sim, bem antes, mas normalmente a gente observa, quem tem sobrepeso, obesidade, tem risco de ter problemas respiratórios do sono. Os homens, as mulheres na menopausa, porque as mulheres na menopausa têm uma redução de colágeno, então uma maior flacidez dos tecidos. A questão hormonal também faz aumentar o peso, aumentar a retenção de líquido. Então, isso são pacientes de risco, A paciente que tem para trás, menorzinho,
tem mais risco também. A A gente chama de paciente classe 2, né? Isso. Então, são pacientes que a gente, de antemão, já sabe que, né, tem o risco de ter apneia. E quais os tipos de aparelho, né? Existem, basicamente, aparelhos intraorais para roncoapneia, 2 tipos. Um que seria o retentor lingual, que é um aparelho plástico que se coloca, tem um bulbo anterior que traciona a língua para frente, fazendo dessa forma, né, trazendo a língua para frente, fazendo uma abertura mecânica da via aérea. Não é muito utilizado, ele é um tratamento difícil, que ele causa desconforto nos pacientes, então por isso ele não é muito utilizado. E existem os aparelhos intraorais de avanço mandibular, que são os mais usados, né? Dentre os aparelhos de avanço mandibular, existem aqueles monoblocos, que são unidos, então a placa superior e placa inferior são unidos e não permite ajuste, né? Então eles têm uma posição e não tem como avançar, né? É aquela posição única. E existem os aparelhos ajustáveis, que eles são bipartidos, então tem uma placa superior, uma placa inferior, e a possibilidade de fazer um ajuste, de fazer um avanço ou um avanço maior, menor, né, de acordo com as necessidades do paciente, que é o melhor cenário, que é a melhor proposta de tratamento, né? A gente sabe que existem os aparelhos à venda na internet, né, que são baratinhos, que são fáceis de comprar, só que a gente não pode esquecer que isso é um tratamento de um problema médico, né? Tem uma série de riscos e os aparelhos que são vendidos na internet, eles são monoblocos, eles têm um avanço padrão, igual para todo mundo, né? Então, eles não podem ser ajustáveis. Então, não tem a possibilidade de botar mais para frente se o paciente precisa, ou não avançar tanto se o paciente não precisa de tanto avanço, né? Então, é arriscado porque ele pode causar problemas na articulação, pode causar problema nos dentes e pode não tratar, né? A pessoa acha que está sendo tratado, mas não está, né? Então, essa é a questão. É um tratamento que precisa ter acompanhamento de um profissional para que seja acompanhado e cuidado. A gente sabe, né, Juliana, que até existem diversos modelos dos aparelhos personalizados que a gente usa, né? E mesmo utilizando o mesmo modelo, esse mesmo modelo, por paciente A é diferente do paciente B o tratamento, né? O quanto de avanço, né? Os cuidados que a gente tem com o aparelho, inclusive, se esse aparelho ele vai até o final do segundo molar, ou a gente pega só a mesial do segundo molar, porque esse segundo molar está inclinado e daqui a pouco fica um aparelho com uma dimensão vertical muito alta, né? Então a gente tem que particularizar o tipo de aparelho para cada paciente, né? Imagina os da internet, deve ser, só robô usa, né? Só os robozinhos usam, né? Aí Mas a galera... vai minha pergunta, já que eu caí, não sei, Fala. várias vezes. Eu estava olhando... Estão me ouvindo? Sim? Sim. Tem uns na internet que tem umas faixas na cabeça, né? Vocês já viram isso? E que são super baratos. O que vocês acham disso? Qual a opinião de vocês sobre isso? Olha, eu tenho uma história muito interessante dessa faixa. Tá? Cômica. Tá? Eu tive um paciente há algum tempo atrás, logo no início de sono, né? De tratamento de sono. Paciente em torno de 70 e poucos anos, um paciente magro, um senhor, tá? Fazia exercício físico, um cara que assim, só pela idade e pelo gênero, para o paciente ser um roncador, tá? Mas ele é um paciente que se cuidava, não era fumante, não bebia, um paciente que se cuidava. E ele era posicional, ele era um roncador posicional, tá? Ele, de decúbito dorsal, ele roncava.
de decúbito lateral, ele não roncava, certo? O que eu desconhecendo naquela época, tá? A faixa mentoniana, vamos dizer assim, tá? Eu desconhecia. Eu desconhecia. E um belo dia, eu disse para ele, né? Disse para ele que o tratamento para ele era a mudança de posição, tá? Mudança de posição era um bom tratamento para ele, certo? E a esposa dele fez o seguinte: ela cortou uma meia calça dela, ele amarrou no queixo, entendeu? Então, dependendo da posição dele, ele parava de abrir a boca e parava de roncar, obviamente, porque a mandíbula gira também, né? Quando a gente abre a boca, interrompe ali a via aérea, a entrada da via aérea. Esse paciente resolveu desta forma, para vocês terem uma ideia, uma parte cômica aí do tratamento. Tá? Assim como aquelas faixas que se coloca, né? Com algum artefato para que impeça que o paciente no decúbito lateral possa se virar, o decúbito dorsal, que ser desconfortável, ele muda de posição novamente. Tá? Sim, mas essa foi a minha experiência. Mas não tem uma indicação muito precisa, digamos assim, né? Não tem. Ele vai segurar a boca fechada, né? Vai segurar a mandíbula para frente, né? Então, assim, se o paciente, se o problema dele é abrir a boca, né? E consequentemente cai mais para trás, pode ajudar, mas não é um tratamento Resolutivo, né? E que é apoiado, suportado por literatura. Tem uns outros que tracionam a língua de silicone. Isso também, né, na internet. É o Isso. É utilizado. Ele só é desconfortável, bem desconfortável. Tá. E uma pergunta que eu faço para vocês, principalmente relacionada à odontologia. Pacientes que usam prótese total ou que usam algum tipo de prótese, eles podem usar esses aparelhos de ronco e apneia que são feitos no consultório odontológico? Ou eles têm mais dificuldade? Existe um aparelho específico para eles? Como funciona? Principalmente essas próteses móveis, né? Prótese total, uma prótese removível. Tem alguma contraindicação? Pergunto para a Juliana, que é protesista. A Ju, eu tenho caso, mas a Ju aí conhece mais. Se as próteses estiverem bem adaptadas, se elas estiverem retentivas, né? Porque existe 2 tipos de prótese móvel. Uma prótese total, sem dente nenhum, né? E a prótese removível, que é aquela que o paciente ainda tem alguns dentes e essa prótese, ela faz a retenção nesses dentes remanescentes. E o paciente que usa prótese total inferior, o que sobra de osso para segurar essa prótese inferior é muito baixinho, é muito pouquinho. Então a prótese inferior, ela, via de regra, ela é uma prótese que se mexe. Ela não tem retenção suficiente para segurar um aparelho como o nosso. O mandibular mantém as duas, tem que ficar com as arcadas superior e inferior fechadas. Então, se o paciente usar prótese total inferior, ele não tem como usar um aparelho intraoral de avanço mandibular. Se ele usa uma prótese total superior, né, e tem dentes e prótese parcial inferior, tem retenção inferior, e essa prótese superior, ela está bem adaptada e tem bastante retenção, é possível adaptar um aparelho específico, né, para uso para ronco apneia. Pacientes que têm reabilitações extensas, com implantes, muitas coroas cerâmicas, podem usar, né? A gente tem que ter cuidado para não... porque esses aparelhos, alguns têm grampos internos, né? Então a gente tem que ter cuidado nestes grampos para não machucar essas próteses, não arranhar, não danificá-las, né? Mas não existe uma contraindicação. Elas podem, o aparelho intraoral pode ser usado em paciente que usa prótese, sim. Né? Outra questão importante é que os pacientes que usam prótese removível parcial, esses que têm dentes remanescentes, esses dentes remanescentes têm que ter suporte ósseo, né? Se forem dentes abalados por doença de gengiva e que apresentam mobilidade, eles podem sofrer com a força que é colocada sobre eles. Então, não é indicado também. Então, na verdade, o paciente tem que ser avaliado, né, por um dentista
que entenda, né? E seguir o tratamento é possível, tá? Nesses casos. Entendi. O aparelho de ronco e apneia, ele é similar, parecido, né, com o do bruxismo. Pergunto para o Giovanni, você acha que, Giovanni, dá para usar um aparelho, uma placa, né, de oclusal, que no caso é indicada para bruxismo, como o aparelho de ronco e apneia? Não, não, não dá não. Inclusive, né, alguns pacientes que utilizam esse aparelho para bruxismo, tá? Dependendo da dimensão vertical que esse aparelho proporciona, ele pode piorar, inclusive, né? A questão de ronco e de apneia do paciente. Tá? O aparelho, alguns modelos de aparelho de ronco e apneia, de avanço mandibular, tá? Eles estão bem indicados para pacientes que têm o problema do bruxismo e o problema de ronco e apneia. Tá? Então, um aparelho serve para os dois problemas. Tá? Certo. Mas claro, obviamente, esse entendo. paciente ele tem que ser bem selecionado, né? Tem toda uma outra questão. Claro. Inclusive, amanhã, se não me engano, amanhã os nossos colegas lá da BO vão falar sobre bruxismo e, né, vai estar relacionado os dois assuntos. Né? Nesse mesmo horário, né? Isso aí. Doutor Fabrício e doutora Daniela, né? Isso aí. Mais cedo, não é nesse mesmo horário, é mais cedo um pouquinho. Se eu não me engano, mais cedo um pouquinho? É. Uhum. E Ju, eu te pergunto assim, quanto ao uso dos aparelhos, né? Quais seriam assim as queixas maiores, principais dos pacientes que são portadores de aparelho intraoral? Quais são as queixas? O que eles relatam? Qual o incômodo que eles relatam no fato de usar o aparelho? Existem diferentes sintomas, né? Existem os sintomas iniciais, que são aqueles de adaptação, que são relatados com um pouco mais de frequência. Salivação excessiva, né? Então, quando coloca logo nos primeiras noites de uso, cada vez que coloca o aparelho, começa a salivar, às vezes acorda com o travesseiro molhado de saliva. Então, isso pode acontecer e é um sintoma transitório de adaptação. Outros pacientes, pelo contrário, relatam a xerostomia, que é a boca seca, é a redução da produção de saliva. Né? Mas esse também é um sintoma de adaptação. Com o tempo, isso passa. Uma queixa de uma sensibilidade muscular ou articular, mas isso é muito variável, né? Tem pacientes que colocam o aparelho e não sentem nada. Tem outros pacientes que nunca tiveram e começam a sentir alguma coisa. Tem os pacientes que tinham antes e depois colocam o aparelho e não sentem mais. Mas esses sintomas de adaptação, que são de curto prazo, né? Hipersalivação, redução da saliva, algum desconforto muscular, articular. De longo prazo, né? Médio e longo prazo, pode-se observar algumas alterações dentárias. Isso é um efeito colateral que nos incomoda, né, dentistas, porque a gente não quer que um tratamento que vai resolver uma coisa interfira em outra, né? Mas, infelizmente, é uma questão que acontece, existe um risco, alguns pacientes podem apresentar alguma alteração no posicionamento dentário. E aí a importância de se usar um aparelho com características bem cuidadosas em relação às forças que são aplicadas, né? Para que esses eventos sejam prevenidos da melhor forma, né? E controlados da melhor forma. Então, são esses os sintomas que podem aparecer, os sinais com utilização. E uma outra pergunta para complementar. Qual, digamos assim, o prazo de validade desses aparelhos? Por quanto tempo o paciente pode usar o mesmo aparelho? Ou de quanto em quanto tempo ele deve trocar? E depois eu complementaria assim na pergunta,
É importante o paciente fazer consultas de controle, de uso desse aparelho, depois que ele já se adaptou, de quanto em quanto tempo ele deveria voltar ao consultório para fazer esse controle e o dentista, o controle do aparelho com o paciente. Juliana, te passo ainda essa pergunta. Juliana. Na literatura existe um tempo de vida de aparelho relatado de 3 anos, né? Eu não observo isso. Eu observo que os pacientes conseguem usar o mesmo aparelho por mais tempo. Mas isso também é muito particular de cada paciente, né? De como ele usa. Paciente que tem bruxismo tem mais risco de fratura. O paciente que não tem hábitos de higiene tão cuidadosos, com o tempo o aparelho vai se deteriorando, porque ele é feito de um acrílico que é poroso, né? Então vai acumulando placa, acumulando. Então a gente tem toda uma instrução de higiene, mas vai ficando escurecido. Então, na verdade, o tempo médio relatado na literatura é de 3 anos, né? Mas tem alguns pacientes que usam por muito mais tempo. E tu fizeste uma outra... a importância do retorno. Isso. A importância é fundamental, né? Por vários motivos. Adaptação, né? Para ver se o aparelho continua bem adaptado, se ele está em condições de seguir sendo usado. Efeitos colaterais, que o dentista tem que controlar, né? Para tomar decisões, se segue usando aquele tratamento, se passa para um CPAP, né? Questões relacionadas à articulação, à musculatura. Então, é muito importante que o paciente venha, depois da adaptação, pelo menos uma vez por ano no consultório, para ter um controle mais próximo, né? Uma coisa super importante, né, que faz parte desse controle, desse cuidado, é a documentação inicial, né, que o paciente faz, semelhante ao que o ortodontista faz no início do tratamento ortodôntico, que é um exame completo, que tem imagens, que tem fotografias, que tem modelos. E esse exame inicial, ele é a condição, ele retrata a condição basal do paciente. Com o tempo, se houver alguma modificação, e essa é a importância dos retornos, para que o dentista consiga ver isso, a gente tem um parâmetro basal, como acompanhar lá no início, né? E como é que ele está 2, 3, 4, 5, 10 anos depois. Porque uma coisa que a gente tem que ter em mente é que esse não é um tratamento curativo. Ele é um tratamento que ele faz controle de sintoma enquanto está sendo usado, né? Parou de usar, volta. Então, é um tratamento de longo prazo. Sim. E te pergunto, Giovanni, existe algum exercício e por quanto tempo deve ser feito esses exercícios, se é que eles existem, para as pessoas que né, tipo uma fisioterapia enquanto usa o aparelho, né? Se é importante a manutenção desses exercícios ou só no início do aparelho? Olha, existem alguns exercícios fisioterápicos, tá? Para que o paciente tenha uma melhor adaptação ao aparelho, tá? Mas isso me leva também, Simone, a lembrar dos profissionais que podem nos auxiliar com o uso do tratamento com o aparelho de avanço mandibular. E aí entram a fonoterapia, tá? Assim, a gente sente que o paciente, as experiências que eu tive, que o paciente que faz a fonoterapia, tá? Ele é um paciente que ele precisa de menos, como é que eu vou dizer, inclusive de menos avanço mandibular, tá? É um paciente que ele melhora, então, vamos dizer assim, mais rapidamente. Tá? Além dos exercícios de fisioterapia dos músculos da face, tá? Eu entraria também aí com a importância do fonoaudiólogo, tá? De um profissional para atuar junto com o dentista em alguns pacientes que utilizam os aparelhos de avanço mandibular. Certo. A gente tem aqui umas perguntas né, dos nossos ouvintes aí, e alguns deles nos perguntam sobre o grau de Mallampati 4.
Primeiro, assim, te pergunto, Giovanni, dá uma explicada o que é malampate, que classificação é essa, para depois eu entrar na pergunta, porque talvez as pessoas que estejam assistindo nem todas saibam, né? Eu tenho visto que tem alguns médicos otorrinos aí, né? Eles podem me corrigir alguma coisa, certo? Mas esse grau de malampate é a relação da língua, né, com a orofaringe. É o quanto essa língua a gente consegue enxergar da entrada da orofaringe, né, a partir de que a gente pede para o paciente abrir a boca. E isso é um ponto positivo ou negativo, né? Da passagem do Para... ar, né? Oi? Da passagem do ar pela orofaringe. E também é um preditor, né? Vamos dizer assim, ele pode ser um impeditivo. Tu vai ver um paciente com um grau de malampate 4, tu não consegue enxergar nada lá da garganta, então, do paciente, vou falar mais coloquialmente, assim, tá? Tu não consegue enxergar nada, tá? Ele é um paciente que ele pode ser um paciente mais difícil para o sucesso com o uso de um aparelho intraoral. E aí, como diz a colega ali, né? Talvez o CPAP seja a melhor escolha. Tá? Mas e aí é que vem as situações que são muito particulares. Tá? Tem uma série de outras coisas que tu tem que ver. Daqui a pouco tu trabalha uma fonoaudiologia para esse paciente diminui o volume da língua, tá? E ele muda de classificação no malampate. E daqui a pouco tu pode utilizar. E a gravidade também, né, do problema, né? Exato, a gravidade do problema. Graves, né? Vai depender do diagnóstico, né? Sim. Exatamente. Essa semana eu tive uma paciente, tá? Com malampate 4, certo? Eu utilizei primeiramente, tá? Para fazer para fazer assim, uma pesquisa de qual é o grau de severidade dela, eu utilizei uma polissonografia de 4, tá? Deu assim uma paciente com mais de 100 eventos por hora, tá? De dessaturação. Então, é uma paciente bem difícil, uma paciente com um índice de massa corporal bem elevado, tá? E um malampate 4. Então, assim, eu vou recomendar a ela que procure um otorrino, né? Para que lá ela possa fazer o acompanhamento aí com a instalação do CPAP, escolha de CPAP, o melhor tratamento para ela. Sim, isso é bem importante, né? Que todos entendam, né? Que o sono ele deve ser tratado por todas as especialidades, né? Não só odontologia, mas sim tem otorrino, tem fisioterapeuta, fonoaudiólogo, são diversas áreas envolvidas aí no tratamento e o médico do sono, principalmente, né? Então, sim, é muito importante a tua colocação aí, Giovanni, e mostra que quando a gente... Ela já saiu com uma requisição, né? O otorrino tem, inclusive, esse otorrino, ele tem um laboratório na clínica dele, né? E eu disse, olha, vamos fazer uma polissonografia tipo 1, realmente, vai fazer lá com ele, e vamos partir para um tratamento, provavelmente com CPAP, né? O aparelho intraoral não estava indicado para esse caso aí, não. Mas por uma outra questão, né? A paciente não quer melhorar, né? A paciente, tu sabe que é aquela paciente que não quer mexer em outras coisas, aquela solução mágica. Né? Então, também tem isso. Mais um fator, né? Que a gente precisa do apoio de um psicólogo também, né, sei lá, um psiquiatra, enfim, às vezes que vão precisar nos ajudar, né? Para realmente fazer um tratamento de maior sucesso, né? De maior resolutividade para o paciente. Mais uma outra pergunta que até eu posso fazer para a Ju. Quais seriam as contraindicações de uso de um aparelho de avanço mandibular? Teria alguma contraindicação, algum caso que a gente não, né, o paciente viesse assim, realmente esse caso não está indicado para avanço mandibular? É uma pergunta meio ampla, né, se a gente considerar, mas talvez mais pela questão anatômica, não sei se era em relação a essa pergunta que tinha. Questões odontológicas, né? Então, assim, suficiente de dentes e em condição adequada para segurar o aparelho, porque se não tiver, não tem criticação, né? Hoje se sabe que os problemas articulares, né, DTM,
Não é uma contraindicação absoluta. Absoluta. Ela tem que ser avaliada e se muitas vezes pode usar o aparelho e vai ser beneficiado com o uso do aparelho. Pacientes com apneias graves, né, e comorbidades, normalmente não está indicado o aparelho, né? O que se indica o CPAP como o tratamento de eleição, né? Paciente com apneia grave, acompanhado de comorbidades. Existe nas indicações da Academia Americana do Sono que uma das indicações do aparelho intraoral seria aquele paciente que não aceita o uso do CPAP, né? Que não aceita, que tem apneia grave, que estaria indicado o CPAP, mas não aceita o uso do CPAP. E aí se faria o uso de um tratamento com aparelho intraoral como uma medida melhor do que não fazer nada, né? Vamos tratar de um jeito que talvez não seja o melhor, mas não vamos deixar de tratar, né? Então não seria uma contraindicação absoluta nesse caso também. A gente tem que avaliar, né? O paciente não vou usar o CPAP, jamais, eu não quero, já tentei, já usei, mas não. Então é melhor que ele pelo menos use o aparelho intraoral e fique acompanhado e que seja feito exames de tempos em tempos para ver como é que ele está, né? Avaliado pelo médico, acompanhado pelo médico também. Te faço uma outra pergunta já relacionada a essa questão. Um paciente que usa CPAP, né, de rotina, e eventualmente ele vai viajar ou ele tem viagens curtas programadas, ele pode fazer uso do aparelho intraoral como, digamos assim, as férias? Um step, digamos assim, ó, preciso viajar, não quero levar todo o aparelho, vou ficar 2 dias fora, vou passar uma semana fora, posso usar? Teria essa... Poderia? Poderia, porque o CPAP, né, para quem não sabe, é o aparelho indicado para apneia do sono, que é formado por uma máscara, pode ser nasal ou oronasal, e tem uma mangueira que é ligada a um motorzinho que é ligada na tomada e é produzido um ar que é jogado constante na via aérea, fazendo com que os tecidos moles se afastem e esse é o mecanismo de ação. Então, o que precisa carregar? É um equipamento, né? Então, pode usar o aparelho intraoral nesses momentos, né? Por ser uma facilidade. Tem alguns pacientes que usam para usar fazem um aparelho para usar no avião, né? Ou em algum lugar que seja mais difícil carregar. Então, é possível, sim. É uma alternativa de período que não vai causar problema, né? Vai Ju, aproveito só, emendo ali uma pergunta que eu vi. Quem usa o aparelho do CPAP pode usar uma placa de bruxismo, né? Se ele já usa, pode usar junto, dependendo da máscara que ele usa, como ele, né? Certo, vamos fazer uma pergunta geral aqui, na verdade, uma pergunta, não, um fechamento aqui para a live, já está se encerrando nos nossos últimos minutos, eu não sei se tem mais alguma pergunta aqui. Quanto tempo após o uso do CPAP você já nota o benefício? Isso é muito relativo, né? Quanto tempo após o uso do CPAP você já nota o benefício no parâmetro do sono, fadiga, por exemplo, sonolência. É igual quando você está... Enfim. Bom, vamos encerrar porque o nosso tempo está se encerrando aqui. E eu gostaria que vocês nos dessem algumas dicas, né? O que a gente, de maneira geral, todos nós podemos fazer para ter uma boa noite de sono. Se existem algumas dicas que vocês possam passar para a gente e quais seriam elas, né? Essa é a conhecidíssima, né, Juliana? Da higiene do sono. Na verdade, todo mundo, né? Todo mundo conhece, mas o difícil é colocar na vida, né? É colocar na vida rotina diária, né? Dizer... Principalmente esse aparelho aqui que a gente está na frente, né? Que é o celular.
Vamos evitar as Exatamente. dormir, isso é uma dificuldade, né? Todo mundo sabe que a luz do celular, a luz azul do celular e dos tablets e do computador, eles Da têm televisão também, né? televisão também, né? Tem uma capacidade de ativar, né, as nossas, o nosso cérebro. Então, o ideal é que a gente, antes de dormir, no período antes de dormir, não faça isso, né? Não fique olhando as telas. Que vá diminuindo a luz, vai reduzindo a luz dentro do possível, nos ambientes, uma temperatura confortável, agradável, não muito frio, que passe frio, nem calor, que fique esbaforido, então que seja confortável, evitar atividade física perto da noite, né? Evitar alimentação farta, horas antes de dormir, evitar o uso de álcool, tabagismo antes de dormir. Isso tudo ajuda, né? Atividade física também, né? Eu acho que Evitar horas antes de dormir. Isso, ter uma rotina, né? Porque são coisas que agitam, né? A gente tem que entrar num modo mais lento, que é para dar início ao descanso, né? Preparar o nosso corpo para isso. Então a gente fica naquela excitação, agitação do dia e segue antes de dormir. Aí é difícil mesmo, né? A gente desligar e pegar no sono. Então são esses cuidados que vai contra a vida moderna, né? Mas que não adianta, a gente tem que botar na rotina para ter benefícios disso, né? Sim, do contrário, senão a gente vira refém, né? De medicamentos e equipamentos. O que pode piorar a questão da apneia, né? Exatamente. Os indutores e tudo mais. Exatamente. A gente joga de um lado e perde do outro e assim vai indo, né? E cada vez mais a gente tá vendo, né, esse comércio, principalmente seja ele de equipamentos ou de medicamentos, né, em relação ao sono, tipo assim, exponencial, né? O que se vê, o número de propagandas e informações e cada vez induzindo, né, a pessoa a consumir esse tipo e não olhando esse outro lado da higiene do sono, que no caso seria, digamos assim, a primeira escolha, né? Que a gente deveria observar e tentar cuidar, e tentar se monitorar, e tentar ter uma rotina, né, para o sono, inclusive para as crianças, né, para quem tem filhos, colocar essa questão do sono na rotina do dia a dia. É difícil para quem é pai, para quem é mãe, para quem tem filhos pequenos ou mesma idade escolar. Acaba sendo difícil, mas deveria ser. Higiene do sono. É uma questão de higiene. Isso aí. Gente, agradeço vocês. Mais alguma colocação? Agradeço. Não, eu acho que como estreia minha, pelo menos na semana do sono, foi isso aí que a gente programou, né? Foi sensacional. Desculpe minhas entradas e saídas, assim, mas também estou na estreia dessa questão de live, mas aprendemos. Eu acho que já para uma próxima só temos a melhorar. Agradeço a vocês pela participação, agradeço a Juliana, a doutor Giovanni também. E fica aí o convite, né, extensivo, que essa semana é Semana do Sono, promovida pela ABS, né? Dia 17 é o Dia Mundial, né, de conscientização sobre o sono. E então fica aí o convite para continuarem assistindo, né, as lives, todas essas oportunidades que a gente tem, tanto online e presencial, que no sábado teremos, né, Ju? Sábado ou domingo? Sábado, meio-dia na Praça da Sábado, meio-dia na Praça da Encol. Fica o convite, então, das 9h ao meio-dia, isso, para participarem, aparecerem por lá em Porto Alegre, dessa parte presencial, né, que a gente vai ter de atividades presenciais, certo? Certo. Obrigada, então, colega. Tá certo. Uau. Valeu. Muito obrigado. Obrigada pela participação de todos aí na live. Isso aí. Tchau.
Tchau, tchau. Tchau, tchau.